participando, meu Senhor, deste culto de oração, aqui nesta cidade de Limeira, São Paulo, Brasil, onde estamos reunidos, o teu povo, Senhor, clamando e louvando o teu nome, bendizendo o teu nome. Tu és poderoso, Pai amado. Nós agradecemos pela presença dos teus servos que já chegaram aqui. E agradecemos por aqueles que estão chegando, estão vindo, Senhor, para estar diante de Ti, para adorar-Te, bendizer-Te e louvar-Te. Ó Pai querido, continua abençoando, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o nosso culto como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Receba os cânticos que os Teus servos vão oferecer neste momento, os louvores. Também fale conosco através da palavra, pelo Teu Espírito Santo, meu Senhor, venha falar com a Tua igreja aqui reunida. Pai querido, usa os Teus servos na palavra, como vaso, ainda que de barro, mas com aquele precioso conteúdo do Espírito Santo, que é a Tua palavra, falando com a Tua igreja, meu Pai. Ó Senhor, dai-nos da Tua graça, para que possamos aprender a orar, a falar contigo de joelhos, a prostrar diante de Ti, para que cada um dos Teus servos tenha consciência de que é necessário se curvar diante de Ti, quando estamos na Tua casa. Oh Pai querido, só o Teu Espírito Santo para convencer a Tua igreja, para convencer o Teu povo desta verdade, desta realidade. É o que pedimos-Te e agradecemos-Te, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos cantar o hino de número 185. 185. Pastor Josias Pereira, louvando com a nossa orquestra. Olha que maravilha, a orquestra está aumentando cada dia, graças a Deus. 185, vem Tu, ó Rei dos Reis. Tudo bem? Graças a Deus. Depois pode pedir o outro aí. Não tem um papelzinho marcando aqui? Quem que vai cantar o próximo? Cláudio. Paz do Senhor, irmãos. Tu, ó Rei dos Reis, guiar os Teus fiéis pra Te louvar. Grande e glorioso ser Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus, sem par. Vem Tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar Teu povo e prosperar. Mensagem que falar da salvação. Vem Tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás, e plena graça traz
aos corações. Ao grande Trino Deus louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Glória a Deus. Dando continuidade ao louvor congregacional, cantemos o hino 175 com nosso companheiro, o presbítero Cláudio Lopes. Bom, querido. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar mais esse hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, Deus habita entre os louvores. O Salmo 22, o verso 3 diz que Ele habita, ou está entronizado entre os louvores, né? Por isso não temos uma menor sombra de dúvida de que o Senhor Deus está aqui nesse lugar.
Vamos por isso então adorar cantando mais um hino de número 186, nosso companheiro de ministério, pastor Nelson Moreno. A paz do Senhor, adorando o Senhor com o hino 186, de valor em valor. Cuidada para seguir o de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Jurandir teve que fazer uma viagem de urgência e não está aqui, mas tem uma relação aqui do pedido que ele mandou para os irmãos dirigentes das congregações, enquanto o pastor Jonas prepara a leitura oficial desta noite, e a oração será feita pelo pastor Gerson Cerqueira. As irmãs também já vão tomando posição. Mas as congregações que deveriam cooperar hoje, devem, né? Jardim Pérola, pastor Nelson já está aqui entre nós. Isso, ali estão os nossos irmãos. Que Deus abençoe, muito obrigado. Podeis sentar. Santa Adélia é o pastor Carlos. Nosso irmão Carlos, nossos irmãos Santa Adélia ali estão. Muito obrigado, uma bonita caravana. E senador Vergueiro, nosso irmão Rogério e os demais irmãos. Olha aí, as caravanas hoje quase empataram, né? Muito obrigado, Deus abençoe, meus queridos irmãos. Então, nesse momento,
nós vamos colocar-nos em pé. O pastor Jonas estará fazendo a leitura, o pastor Gerson estará orando, e as irmãs logo em seguida estarão cantando. Enquanto as irmãs cantam, nós vamos tirar as contribuições depois com a Vitória cantando. A Vitória anda preparada sempre, né, Vitória? Muito bem, pastor Jonas Ferreira. Há um pedido de oração aqui, pastor? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do 1º até o 11º versículo. Aos Filipenses, capítulo 2, do 1º verso até o verso de número 11. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou ler os versículos de números ímpares e os irmãos leiam os versículos de números pares. Diz o texto no verso 1 o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pedido de oração para o irmão José Vieira, que não está bem de saúde, e também para Lucas, que está com problema também de enfermidade. São os dois pedidos que temos aqui. Maloide, também que está enfrentando a luta da enfermidade, e também vamos orar pelo pastor Silas e pastor Bruno Show, né, que também não está bem. Mamidian também não está bem. Vamos orar, pastor que vai fazer oração. Quantos mais precisam de oração aqui? Aleluia. Bondoso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Tu desse essa oportunidade para que desfrutamos aqui reunidos, bendizendo e louvando o Teu nome. Senhor, abençoa aqueles que levantaram a mão, se apresentando a si os demais. Abençoa aqueles que estão acamados. Pastor Bruno, ali na cidade de Bauru, estende tuas mãos sobre o teu servo que está sedado. Abençoa a irmã Midian, Senhor, dê saúde à tua filha. Senhor, tu sabes seu trabalho, a família. Senhor, abençoa o teu povo aqui nessa cidade. Senhor, aqueles que não estão presentes no trabalho, aonde estiver, Senhor, toma
toma a direção do culto, toma a direção da palavra que vamos receber nessa noite. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém? As irmãs do círculo de oração louvando a Jesus. Os diáconos já preparam, depois a irmã Vitória vai cantar e os irmãos diáconos estarão recolhendo as contribuições que a igreja fará em nome de Cristo Jesus.
Vitória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és último e primeiro. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de Ti eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti, do que estar perto de Ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar, irmão, mais uma vez. Irmão Silas, o senhor já orou hoje? Ora de novo, cheguei atrasado. Dia de trabalho. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero justificar a minha chegada atrasada. Eu estava no serviço, tinha uma palestra lá e acabou atrasando, mas estamos aqui para, junto com os irmãos, nós ouvirmos a palavra de Deus e vamos orar. Maravilhoso Deus Pai,
Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia de bênção que o Senhor concedeu a nós, os teus filhos, e nós estarmos, Senhor, com vida e com saúde, gozando da tua salvação e da tua bênção, Pai. E agora, Senhor, nós estamos aqui na tua casa, já temos louvado o teu nome, e agora nós iremos ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos apresentar a ti, teu servo, pastor Evandro, Senhor, que vai nos trazer a tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, como um verdadeiro instrumento nas tuas mãos, para falar conosco, Senhor. Traz-nos, Senhor, a palavra direto do teu coração aos nossos corações, Senhor. Nos edifica, nos exorta e nos consola através da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. É uma alegria imensa poder estar aqui nesta noite para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu quero, desde já, agradecer o convite que o pastor Jurandir nos fez para estar aqui nesta noite. E quero agradecer também pastor Levi pela confiança, pastor Joel Amâncio e demais obreiros aqui na minha retaguarda, que creio que já estão orando por nós, para que nós possamos, nesta noite, falar à igreja aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Meus amados irmãos, domingo à noite, quando o pastor Jurandir, ele nos mandou ali o recado, pedindo para estar aqui, naquele momento Deus já colocou uma palavra no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com a igreja, porque desde aquele momento, na verdade, o Senhor veio falando fortemente sobre este assunto, um assunto que, na verdade, é só para a gente lembrar o que a palavra nos ensina. Não tem nada novo, mas é para nós lembrarmos. A palavra de Deus diz que não devemos nos cansar de dizer as mesmas coisas. Então, a Bíblia é a Bíblia, sem tirar e sem aumentar, mas ela é o alimento para as nossas vidas. E nesta noite, eu quero trazer aqui um assunto com os irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 37 a 39. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37 a 39. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Eu vou lendo. Diz assim a palavra de Deus, versículo 37 ao 39, nos diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Graças a Deus. Meus amados, eu tomei por base este texto da palavra de Deus para falar com os irmãos nesta noite acerca do arrependimento. A doutrina do arrependimento. Nós, na nossa caminhada da fé, nós temos observado quantos prejuízos
a igreja do Senhor tem sofrido por não atentar para essa doutrina, a doutrina do arrependimento. Nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler, que o apóstolo Pedro, falando ali com aquele povo, ele fala com eles, mas também a palavra abrange a nós também. Então nós podemos entender que o arrependimento, ele não é exclusivo para o momento da conversão. O arrependimento, ele deve ser uma constância na nossa vida. Uma vez que nós falhamos, pela palavra de Deus, devemos reconhecer e arrepender. Porque o arrependimento, ele traz muitos benefícios na nossa vida. Um desses benefícios, que eu gostaria de estar falando de outros mais à frente, mas um desses benefícios nós encontramos no texto, quando o apóstolo, ele diz aqui no versículo de número 38, ele diz: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o benefício do arrependimento. Perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos de mais alguma coisa, irmãos? Eu acho que isso aqui já é o bastante para nós darmos um glória a Deus bem forte. Não é verdade? Olha o valor do arrependimento. Glória a Deus. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos o que é o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento, segundo aqui a anotação que eu fiz, pegando o dicionário, que o arrependimento, ele é um pesar ou uma negação pelo mal cometido. A desistência de algo cometido. Então o arrependimento, ele é uma negação. Aquilo que às vezes a gente comete, mas quando você olha para a palavra de Deus, nosso coração, o Espírito Santo toca no nosso coração e nós entendemos que nós falhamos. Nós falhamos, não é assim? Às vezes tem hora que, às vezes uma coisa aparentemente simples que acontece conosco, e nós sentimos, o Espírito Santo, ele toca no nosso coração, nós sentimos que nós falhamos. Então há dentro de nós aquela negação, aquela coisa, aquele algo horrível, aquele sentimento horrível, aquele sentimento de que quando você vem para a igreja e você vê o mover de Deus, como aconteceu no culto de domingo à noite, não há como não chorar, irmãos. Porque algo toca profundamente no nosso coração. Então o arrependimento, ele é uma negação, uma desistência de algo cometido. O arrependimento, ele é caracterizado por uma mudança de atitude, ou uma decisão de viver de forma diferente. Quando há um arrependimento genuíno na vida de uma pessoa, a primeira coisa que vem é dizer: eu não vou fazer isso mais. É uma mudança de direção. Agora, nós não podemos, irmão, confundir arrependimento com remorso. O que é o remorso? O remorso é aquele sentimento de que eu me arrependi porque não deu certo. Mas se desse certo, então eu iria continuar. A palavra de Deus nos diz, fica bem claro que a definição em 2 de Coríntios, capítulo 7, no versículo 9, nós vamos aqui, irmãos, ler alguns versículos
porque isso vai nos ajudar no raciocínio daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. 2 de Coríntios, no capítulo de número 7, versículo de número 9, nos diz assim a palavra de Deus: agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz que a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento. Ou seja, quando nós entristeçamos mediante a palavra de Deus, há um verdadeiro arrependimento. Mas quando nós sentimos uma tristeza segundo o mundo, ou seja, aquela tristeza que, na verdade, ela não foi produzida da palavra de Deus, essa tristeza, ela produz morte. Porque nós não tomamos decisão de parar de cometer aquele erro. Então Paulo, escrevendo aqui esta carta aos Coríntios, ele diz assim que a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento, ou seja, ela produz uma mudança de vida, ela produz uma mudança de direção, porque a palavra de Deus, ela operou no nosso coração. Aleluia! Ela mudou o nosso coração. Faz-me lembrar de quando Jesus chega ali na casa de Zaqueu, e Jesus começa a falar com Zaqueu. Zaqueu era considerado pelos judeus como um pecador, um cobrador de impostos, mas à medida que Zaqueu começa a ouvir Jesus falar da salvação, do grande amor, a Bíblia diz que no final daquela conversa, Zaqueu se arrependeu. E ele disse: Senhor, eu darei metade dos meus bens, eu venderei e darei aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A palavra de Deus, ela produziu no coração de Zaqueu uma mudança. Uma tristeza que causou na vida daquele homem verdadeiramente uma mudança de direção. Isto é um verdadeiro arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo é aquela tristeza que alguém diz assim: eu me arrependi de ter feito isso, mas não se converte ao Senhor, não muda de direção. E isso, irmãos, traz prejuízo muito grande. Eu me lembro de um amigo, um jovem, era líder de mocidade na minha cidade, e esse rapaz, ele cometeu um deslize e foi disciplinado. E foi dotado ali naquele ministério, a disciplina para obreiros seria normal para a igreja era de 3 meses, mas para obreiros era de 6 meses. E esse jovem cumpriu os 6 meses da sua disciplina. E toda vez que ele chegava na igreja, nos cultos, ele passou a ser mais assíduo nos cultos. E toda vez que ele chegava, ele sentava na nave da igreja e ele chorava o culto todo. Agora, isso me chama a atenção, porque existem situações, irmãos, que às vezes o indivíduo comete alguma falha e quando sofre a disciplina, sai sorrindo, irmãos. Sai sorrindo. Parece que a palavra de Deus não causa nada mais no coração. Amanhã está fazendo a mesma coisa. Amanhã está cometendo as mesmas coisas. Isto é horrível. Quantas vezes eu já cheguei a dizer para o irmão, essa pessoa não se arrependeu. Você não vê uma comoção, não.
Basta a oportunidade para cometer a mesma falha. Mas nós vamos, irmão, discorrer aqui este estudo e nós vamos ver quanto prejuízo a gente toma quando nós não andamos segundo a palavra de Deus. A primeira coisa, o benefício que nós obtemos de ter este coração quebrantado nas coisas de Deus, irmãos, é que na verdade, mesmo na luta, mesmo na aflição, há uma paz no nosso coração que só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. A situação pode estar, irmãos, de ponta cabeça, mas você tem paz no coração. Porque o arrependimento, ele produziu na sua vida algo espiritual, algo maravilhoso. Glória a Deus. Isso toca muito forte. Porque foi uma determinação do Senhor Jesus Cristo. Isso foi uma determinação, o ensino dos discípulos para a igreja. Que primeiramente era necessário que se arrependesse dos pecados. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mediante a pregação do Evangelho, o pecador ele é convencido de que está fora da vontade de Deus. Este arrependimento, irmãos, ele é produzido mediante a pregação do Evangelho. Daí, nós reconhecemos aqui o papel da igreja. Porque como alguém vai se arrepender, segundo Deus, se não ouve a palavra de Deus? Então é o papel da igreja. Vamos ler aqui, 2 de Timóteo, capítulo de número 24, versículo 26. Se algum irmão puder me ajudar, eu fico muito grato. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. Glória a Jesus. O Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O papel da igreja, irmãos. Ao servo de Deus não convém contender, mas convém ensinar a palavra de Deus para que possa produzir no coração dele o arrependimento. Como que alguém vai arrepender, segundo Deus, se ele não ouve a palavra de Deus? Mas aí entra o papel da igreja. Entra o papel da igreja. E nós, irmãos, como diz a palavra de Deus que somos nação santa, somos povo adquirido, sacerdócio real, nós precisamos ter esta palavra viva no nosso coração, não nos envolver em contendas, não, de maneira nenhuma, mas instruindo o pecador segundo a palavra de Deus. E Deus, irmãos, Ele vai trabalhando no coração do pecador. Então há uma participação da igreja na questão do arrependimento. Glória a Jesus. Quando nos arrependemos, Deus nos dá a força para resistir o mal. Vamos ler Tiago, no capítulo 4, versículo 6, 7 a 8. Tiago, no capítulo 4, versículo 6, 7 a 8. Nós vamos ver aqui como que o Senhor, irmão, mediante o arrependimento, Ele nos dá força para vencer as dificuldades. Deixa eu ir, pastor. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai.
converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Graças a Deus. Olha, irmãos, antes de nós nos arrependermos e servir a Jesus, o que nós éramos? Servo dos prazeres, servo do diabo, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Mas mediante o arrependimento, irmãos, o arrependimento que nos faz tornar, faz mudar de direção. Olha o que Deus faz em nós, diz aqui Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus. Uma vez sujeitando a Deus, ele diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Vale a pena arrepender, irmãos? Vale a pena, não vale? A palavra de Deus diz assim: quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? A nossa fé é que vence o mundo, irmãos. Então o arrependimento, ele é como, irmãos, uma cápsula na vida do crente. O crente que não se arrepende, irmão, ele se torna uma presa fácil do inimigo. Ele se torna fraco cada dia. Mas quando ele se arrepende e ele está sempre em comunhão com o Senhor, aleluia, glória a Deus, ele tem a proteção de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o maligno, ele não lhe toca. Ele pode tocar alguma coisa à sua volta, mas você está sempre de pé, porque o maligno não lhe toca, porque você tem o coração quebrantado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja o que houver, venha o que vier, o crente que se arrepende, irmão, não tem como condenar quem se arrependeu. A contenda, ela continua de pé, enquanto não há confissão. Mas quando se há confissão, quando há arrependimento, o que fazer? E o arrependimento segundo Deus, aleluia, glória a Jesus, ele produz em nós este muro, aleluia, como diz o hino, este muro de fogo que nos protegerá. É proteção. Você que tem o coração quebrantado, você que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, você reconhece que somos pequenos, que Ele é grande. Saiba de uma coisa, uma notícia para você nesta noite: Deus está te protegendo. Deus está te guardando, aleluia. Deus está te livrando, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, nos diz a palavra de Deus do profeta Jeremias. Jeremias, ele profetizava e houve ali uma perseguição muito grande daquele rei por causa das profecias que Jeremias proferia e era contra o rei. E certa feita, perseguindo Jeremias de todas as formas, lançaram Jeremias no calabouço. E ali ele ia morrer. Ia morrer. Mas de repente, Deus, irmão, o nosso Deus que protege, aleluia, alguém aparece ali, um servo por nome de Ebed-Meleque, e ele então vê Jeremias naquela situação. A palavra de Deus diz que ele vai até o rei e diz para o rei: rei, Jeremias vai morrer. Mas por quê? Porque ele está no calabouço. O rei então emitiu uma ordem: não, pegue cordas, vai até lá, amarre e tire ele daquela cova. O que é isso, irmão? É proteção de Deus. Você está aqui nesta noite ouvindo a palavra, glorificando o nome do Senhor, mas diante da mão de Deus uma proteção da sua vida. Deus está te guardando, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando os seus negócios. Vale a pena servir a este Deus. Tudo isso é benefício do arrependimento. Tudo isso é benefício do arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar, irmão, sobre mais alguns benefícios do arrependimento. O arrependimento, ele abre as portas para uma vida de prosperidade.
Segundo Crônicas 7,14. O que é que diz lá? Sabemos, né, de cor, né? Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Ó o arrependimento aí. Essa parte é boa. Leia, pastor. Eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Irmãos, não precisa de mais nada. Mas isso é produzido pelo arrependimento. Antes ele fala, né, que se o povo pecasse, mas ele fala, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer que o Senhor é Deus, orar, buscar a minha face, porque quando nós nos arrependemos, irmão, nós começamos a ter um desejo de orar, porque a comunhão, ela é restabelecida. Há um desejo no nosso coração de buscar mais a Deus. Há um desejo de ler mais a palavra de Deus, porque o arrependimento, ele estabelece a comunhão. Glória a Jesus. O arrependimento, ele promove a reconciliação. Quando nós arrependemos, irmãos, há um desejo de reconciliação. Porque houve um arrependimento, alguém te feriu e chega e diz, olha rapaz, eu reconheci que eu errei, eu falhei, você me perdoa. É restabelecido uma reconciliação. Vamos ler no Salmo 51, no versículo 12. Glória a Deus. Salmo 51, no versículo 12. Glória a Jesus. E depois nós vamos ler também Marcos capítulo 14, versículo 72, e depois o 16 e o versículo 7. Vamos ler primeiro o Salmo 51, versículo 12. Glória a Jesus. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Tem outra versão que fala, torna-me dar a alegria da tua salvação, né? Veja bem, Davi estava numa situação muito difícil. E agora, irmãos, restabelece. Há aquele espírito de reconciliação e ele clama ao Senhor, Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Porque quando não tem arrependimento, não tem alegria. Irmãos, nós vivemos um tempo que as pessoas te ofendem, depois faz de conta que não aconteceu nada. Não é assim. Não funciona assim. Precisa ter um diálogo, precisa ter uma conversa, precisa chegar, ó irmão, perdoa, olho no olho, irmão. Faz de conta que não aconteceu nada, tudo bem. Não é assim, irmão. A ferida fica aberta. A ferida fica aberta. E vai aumentando. Vai aumentando. E isso não é bom para o crente. Nós somos um povo, irmãos, que o nosso destino... Eu me lembro, o irmão André pregou domingo, né? O que você vai fazer com a sua casa daqui a 200 anos, né? Nosso destino não é aqui, irmão. Nosso destino é o céu. E como fica essa situação, irmão? Cheio de pendência, cheio de coisinha para trás, cheio de disse que me disse. Mas precisa ter, irmão, a reconciliação, o arrependimento, nós reconhecermos que nós erramos. Começa, irmão, restabelece. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que às vezes tem coisas que é difícil, né, irmãos? Às vezes quando a gente erra com um filho, você pedir perdão para um filho, irmão, é duro, porque a gente é pai, você quer ser a autoridade em toda e qualquer situação. Mas como é bom quando nós reconhecemos que erramos e nós chegamos para um filho e dizemos para ele, filho, o pai falhou nisso aqui.
eu falei, me perdoa. A gente ganha confiança, irmão. Por quê? Porque houve a reconciliação. Glória a Deus. Vamos ler ainda, irmãos, a outra referência aí que eu marquei aqui, para a gente estar aí inteirando mais. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14 e no versículo 72, depois nós vamos ler o capítulo 16 e o versículo 7, uma situação que realmente nos leva a compreender, irmãos, a necessidade do arrependimento. Glória a Deus. Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 14, glória a Jesus. E no versículo 72, diz assim a palavra de Deus: e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Lucas, ele diz que ele chorou amargamente. Pedro falhou com o seu Senhor. Ele falhou. Jesus falou que ele ia negar. E ele disse, não, todos podem te negar, mas eu não te nego. Mas quando ele viu, irmão, a coisa, ele viu a coisa apertar, irmãos, nessa hora, irmão, foi fácil para negar. Ele negou mesmo. Não negou uma vez só não, negou uma, negou 2 e negou 3. Mas Jesus já sabia que aquilo ia acontecer. Jesus já sabia. Nós vamos ver no versículo, no 16, no capítulo 16, e o versículo de número 7. Veja bem, ali Pedro negou a Jesus. Pedro, ele negou a Jesus. O que aconteceu? Ele rompeu a comunhão. Ele ficou triste, ele chorou amargamente, diz a palavra de Deus, não é para menos. Tinha que chorar mesmo. Mas no versículo 7 do capítulo 16, Jesus, depois de ressuscitado, e as mulheres vão ali visitar o túmulo, Jesus fala com elas, aí Jesus diz assim: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Olha aqui, irmão, Jesus restabelecendo a comunhão. Rompeu-se a comunhão, mas agora Jesus está estabelecendo. Vai lá, diz aos meus discípulos, e especificamente diga a Pedro que eu irei adiante deles para a Galileia. Glória a Deus. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. O que eu vejo aqui, irmão? Eu vejo aqui o ofendido procurando restabelecer a comunhão com o ofensor. Não, eu tenho razão, então eu não faço nada. Não é assim, irmão. Eu tenho razão, mas o outro é fraco, não tem condição, então eu vou lá até ele. Não é assim que a gente tem que fazer? É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Porque se é uma coisa, irmãos, que toca na gente constantemente, é a tal da razão. Razão é um problema. Porque quando a gente acha que a gente tem razão, irmão, é difícil a gente abaixar. É muito difícil. Mas a palavra de Deus nos manda. Olha o que Jesus fez. Jesus sabia que Pedro não tinha condição. Pedro já estava fugindo, como diz o irmão Jorge, pastor Jorge, já estava para lá de Bagdá. Pedro já estava longe, irmão. Pedro já estava querendo voltar ao ofício da pesca. Mas Jesus manda um recado para ele: vai lá, diz a Pedro que eu vou encontrar com ele na Galileia. Aleluia. Glória a Deus. Isto é restabelecer a comunhão, irmãos. Isto é necessário para a igreja dos nossos dias. Não podemos ficar nesse marasmo, não podemos levar a coisa de qualquer maneira. Não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento, ele restaura a confiança, irmãos. Ele restaura a confiança. Logo mais à frente, nós vemos Jesus chamando a Pedro e dando a ele uma responsabilidade. Interessante, né? Depois de tanta coisa, o sujeito faz uma atrapalhada daquela, tanta coisa. Aí Jesus vai e chama ele e fala: ó, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Fala, então apacenta as minhas ovelhas. Isso é confiança, irmão. Isso é confiança. Isso é você pegar aquele camarada que te ofendeu, você fala: não, rapaz, você vai ficar do meu lado. Você vai ser meu companheiro. Você vai ser meu amigo. Você vai ser o homem da minha confiança. E você sabendo que o tal negou fogo. Negou fogo. Mas você não. Eu quero aqui do lado dele. Jesus fez isso, irmão. Ele falou: vai lá, fala para Pedro. Eu tenho hora que eu fico pensando, o que os outros discípulos disseram? Eu falo, mas peraí, mas nós nunca fizemos nada de errado. Esse Pedro aí, ele está sempre aprontando. Agora olha para quem que Jesus deu a primazia. Para ele, para Pedro. Mas é assim que Deus faz, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não pensa como o homem pensa. Ele não vê como o homem vê. Ele vê diferente. Nesta noite, o Senhor está olhando para o seu coração. Aleluia! Nesta noite, o Senhor está olhando para a sua atitude mediante a audição desta palavra. Deus está olhando nesta noite. E Ele está restabelecendo nesta noite ministério. Ele está restabelecendo comunhão. Ele está restabelecendo reconciliação. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento, ele restaura a confiança. O arrependimento, ele restaura, irmão, a condição de filho. Glória a Deus. Ele restaura a condição de filho. Nós vamos ler. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, versículo de número 21 a 24. Isso aqui, irmão, isso aqui foi algo que o Espírito Santo, ele falou muito forte no meu coração. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha que maravilha, irmãos. Alguém que estava, é uma parábola, é claro, nós sabemos disso. Jesus, ele conta essa parábola e ele diz que esse moço, ele fez algo, irmãos, que difícil de perdoar. Muito difícil. E ele foi viver a vida da maneira que ele achava que deveria. Mas quando ele se arrepende, aleluia, naquela situação que ele estava, ele perdeu o direito de ser filho. Mas quando ele se arrepende, aleluia, e ele volta para a casa do Pai, glória a Deus, aleluia, ele foi recebido, irmãos, com o mesmo direito que ele tinha antes. O direito de herança, o direito de filho. Se Deus olhasse para nós e levasse em conta os nossos pecados, ninguém de nós estaríamos aqui. Mas Ele nos amou com um amor profundo. Glória a Jesus. Diz o texto que ele recebeu, ele mandou trazer a melhor roupa, ele colocou o anel no dedo que simbolizava ali a filiação. Aleluia. Glória a Deus.
É como se o filho falasse, fosse mesmo que o pai. O direito de filho. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, foi porque alguém pagou o preço na cruz por nós. Jesus derramou o teu sangue para que fosse restabelecido a nossa condição de filho. Mas é mediante o arrependimento. Se não houver arrependimento, irmãos, não tem como reconciliar. Por isso Pedro disse: arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. E como recompensa, vocês tereis o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Os privilégios, os benefícios do arrependimento. Como é maravilhoso um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que perdoa, aleluia, é um coração que tem paz, é um coração que tem alegria, é um coração que sorri mesmo nas horas difíceis. Por quê? Porque é um coração contrito, aleluia. Arrependei-vos, louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento, ele nos dá, irmãos, para encerrar, o arrependimento ele nos dá a chance de recomeçar. Glória a Deus. Todos os dias, eu me lembro de um certo irmão, ele estava evangelizando um amigo meu e ele disse para aquele meu amigo, eu não esqueço dessa frase, ele disse para o meu amigo, o rapaz disse assim: um dia eu vou para a igreja. Aí ele diz assim para o meu amigo, ele falou assim: todos os dias que amanhece, Deus lhe dá uma oportunidade de você se voltar para Ele. Eu acredito que esse moço nunca mais ele esqueceu desta palavra, porque eu não esqueci. Todos os dias é uma oportunidade. Hoje nós estamos aqui na casa de Deus. Nós estamos aqui. Deus está falando conosco através desta palavra. Hoje é a nossa oportunidade. Não saia daqui com o coração endurecido, não. Passe uma borracha sobre aquilo que está incomodando o seu coração. Recomece. 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 Deus quer que nós recomeçamos cada dia. O arrependimento, ele promove isso, irmão. A chance de nós recomeçar. Salmo 51, versículo 10, pastor Cilo, lê por favor. Salmo 51, versículo 10. O arrependimento, ele nos dá esta chance, irmão, de nós recomeçarmos. Pode ter dado errado até aqui, mas amanhã pode ser diferente. Pode ter dado errado até aqui, mas amanhã é um novo dia. E nós podemos fazer tudo diferente com a graça de Deus. Nós podemos fazer diferente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É necessário, irmãos. O salmista, ele reconheceu que com aquele coração, não dava. Não dá. Tem hora que tem que começar tudo de novo. Ele reconheceu que com aquele coração, não dava. E ele então, ele ora ao Senhor, e ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, Senhor. Irmãos, tem hora que nós chegamos a uma conclusão que esse coração cheio de tradições, cheio de coisa lá que os pais ensinou, que não conhecia Jesus, ensinou lá na infância, né? Coração que não perdoa, coração duro. É preciso fazer esta oração, cheio de opinião, cheio de coisa. Eu vou falar porque eu sou mineiro, ninguém vai brigar comigo aqui. Coração de mineiro, irmão. Né, pastor Silas? O senhor conhece essas histórias, né? Irmãos, eu conheci um senhor na minha cidade que ele guardou uma mágoa de 17 anos. E quando ele encontrou com um indivíduo na rua, ele deu 5 tiros no cara, como se a mágoa tivesse sido feita ontem. Isso é coração duro demais, não é? Às vezes, irmão,
nós precisamos fazer esta oração: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. É preciso, irmão, é preciso, ter que Deus cria em nós. Porque se nós olhar para nós, nós sabemos, irmão, que nós não somos nada. Nós sabemos que a gente quer tudo do nosso jeito. Mas para ter a promessa de Deus na nossa vida cumprida, irmãos, nós precisamos fazer esta oração. Eu quero dizer para os irmãos que tem coisas que nós não temos condição de fazer. Nós não temos condição de fazer. Eu estou falando isso com experiência própria. Sabe aquele momento que você tem que lutar para você olhar para a cara do irmão? Que às vezes você é tão ofendido que é uma luta. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer. Nós temos que orar, como diz aqui, como o salmista ele orou: Senhor, cria em mim um coração puro. E eu quero perguntar para os irmãos: Deus respondeu ou não? Deus respondeu a oração de Davi. Deus respondeu. Os dias dele se cumpriram como o Senhor havia prometido, como o Senhor havia falado. Passou por muitas lutas, mas aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele aconteceu, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele está aqui nesta noite, aleluia. Irmãos, nós não somos nada, irmãos, sem Jesus. Nós precisamos de um coração novo dentro de nós, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a perdoar, porque, irmãos, os dias estão se findando, Jesus está voltando. E não podemos ficar do mesmo jeito, não. Nós precisamos melhorar como pessoa, precisamos melhorar como crente, precisamos melhorar como obreiro, como servo, como ministro, precisamos melhorar cada dia. Nós precisamos melhorar. Glória a Jesus. E melhorar como a palavra diz. Uma vez, eu me lembro, há muitos anos atrás, o pastor Joel estava pregando, e ele falou que o crente cresce para baixo, né? O crente cria raízes, eu não me esqueço disso. Acho que eu nem morava aqui em Limeira ainda, né? Eu lembro o pastor Joel falando assim, que o crente ele cresce para baixo. Irmão, nós temos que crescer para baixo. Tem muita gente querendo crescer para cima, mas vamos crescer para baixo, irmãos. Porque se nós crescemos para baixo, quando vem o vendaval, você tomba para lá, tomba para cá, mas passou o vento, você levanta e está de pé, porque Jesus te sustenta. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Davi se converteu. Ele disse: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos os chefes. Viu? Sobre todos os chefes. Glória a Deus. Davi matou muita gente. É tanto que ele queria construir. E Deus diz, você não. Mas o seu filho vai construir. Você tem muito sangue nas mãos, Davi. Mas aqui ele está se humilhando diante de Deus e confessando que o Senhor é chefe dos chefes. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, arrepender é voltar para trás. Glória a Deus, é dar meia volta. Quinta-feira, irmão, é o culto da vitória. E sexta-feira começa o trabalho das irmãs. Mas não é só das irmãs, é de todos nós. As irmãs não deixam o marido em casa, viu? Né, irmão?
as irmãs não deixam os irmãos em casa, e nem as crianças. Ah, mas deixa ele dormir debaixo do banco. É melhor ele dormir debaixo do banco, irmão, do que ficar malinando lá na rua, né? Traz as crianças também, e traz os irmãos também, traz o jovem também, se não cabe aqui, cabe lá em cima. Olha, tem lugar para todo mundo, irmão. Sexta, sábado e domingo, o grande encerramento. As irmãs aqui, tudo vermelhinho aqui, ó. Mas não é a boca não, irmão, é só o vestido, viu? Glória a Deus. Aleluia. É só o vestido de vermelhinho. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus. Ora aqui, irmão Jorge. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer por Deus ter feito por nós. Senhor, bendito eterno Deus. Pai querido, neste momento, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que nós ouvimos nesta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão que aqui chegaram, cada irmão que aqui compareceu, que ouviu a tua palavra, e nós confiamos no Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor prometeu que está conosco todos os dias. O Senhor tem alegrado nossos corações, meu Deus, para que nós possamos ir embora para os nossos lares, com nossos corações alegres, felizes, contentes, porque nós já recebemos a bênção nesta noite. Meu Deus, eu tenho certeza, Pai, que Tu tem dado a vitória para cada irmão, para aqueles que vieram, para aqueles que não puderam vir, que receberam a oração nesta noite. Meu Deus, aqui estamos nós ouvindo, Senhor, porque o Senhor é o Deus poderoso. Meu Deus, pela Tua bondade, Jesus, eu fico feliz quando o Senhor fala conosco, porque nós veio ouvir a Tua palavra, e nós vamos para nossos regressos, feliz e contente. Pai querido, eu entrego nas Tuas mãos nesta noite, cada irmão, cada irmã, abençoadíssimo pelo Senhor, meu Deus, abençoando, abrindo as portas do emprego, para aquele que está desempregado no dia de amanhã, que ele vai em conta, que ele vai fazer, meu Deus, ali uma entrevista, meu Deus, que passa naquela entrevista, Senhor, aquele que vai fazer um exame, Senhor, para entrar naquela firma, que passa naqueles exames, Senhor, aquele que vai fazer um exame de carta de motorista, que passa naqueles exames, Senhor, estenda as Tuas mãos, e nós estamos te pedindo e já te agradecemos, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada vida, e todo o povo de Deus, digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olha, filho, você quase caiu.